Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal do segundo ano, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Pessoal, hoje a gente vai falar das partículas fundamentais da matéria. A partícula fundamental que forma a matéria é o átomo. E nas aulas anteriores nós vimos como que o modelo atômico foi se estruturando desde quando ele começou a ser aceita essa ideia de que tudo funciona, tudo que existe é formado por átomo, até os dias atuais. Nós vimos lá na Grécia Demócrito, falando que o átomo era uma bolinha indivisível. Depois, Dalton. Dalton conseguiu provar que tudo que existe é formado por átomo. O átomo para ele era uma bolinha sem carga, parecido com uma bola de bilhar. Depois, a gente teve a descoberta dos elétrons, que eram partículas carregadas negativamente, que estavam presentes no átomo. Então, Thomson propôs um modelo que seria uma bola de carga positiva com várias bolinhas menores de cargas negativas incrustadas nele. Depois a gente teve a experiência de Rutherford, que descobriu que o átomo não era inteiramente maciço. Ele era formado por um núcleo muito denso e pequeno e uma eletrosfera muito grande e leve. E Bohr veio para aprimorar as ideias de Rutherford, falando que os elétrons eles circulavam esse núcleo e os elétrons não caíam devido à carga que esse elétron tinha. Se ele estava com muita energia, ele ia mais longe, num nível de energia mais longe. Quando ele tinha pouca energia, ele ficava mais próximo do núcleo. O átomo, então, ele vai ser formado por duas partes. Uma parte central, aonde a gente vai ter o que a gente chama de núcleo, e uma parte grande e por fora desse núcleo que é chamado de eletrosfera. Na eletrosfera vão estar presentes os elétrons, que têm cargas negativas. No núcleo existem dois tipos de partículas, prótons e nêutrons. Prótons têm cargas positivas e nêutrons têm cargas negativas. Então a gente tem três partículas que formam o átomo: prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons no núcleo e o elétron na eletrosfera. Como a gente tem aqui nesse desenho. Na eletrosfera, aqui na parte de fora, estão os elétrons. No núcleo, na parte central, a gente tem os prótons e os nêutrons. O átomo ele sempre não vai ter carga nenhuma no seu estado fundamental. Por quê? A quantidade de elétrons que é negativa sempre vai ser igual à quantidade de prótons, que são as cargas positivas. Então, o número de prótons sempre é igual ao número de elétrons. Aqui está falando isso daí, que os elétrons são sempre igual aos prótons, que sempre, no estado fundamental, um átomo não tem carga. A carga dele é zero, porque a mesma quantidade que ele tem de carga positiva, ele tem de carga negativa. Vamos para o que interessa então sobre as partículas fundamentais. Prótons é igual a elétrons. O número de prótons existentes no átomo, a gente vai chamar de número atômico. Então, toda vez que eu falar dos prótons, eu vou estar falando de número atômico que é representado pela letra Z. Então, letra Z é igual a número atômico. O número atômico é a quantidade de prótons. E, como prótons é igual a elétron, o número atômico também é igual à quantidade de elétrons. Para a gente calcular a massa de um átomo, seria o peso desse átomo. O próton e o nêutron são partículas pesadas. O elétron é uma partícula muito levinha. O elétron é 1.800 vezes menor do que o próton e menor do que o nêutron. Já o próton e o nêutron são mais ou menos equivalentes o peso delas. Então, o peso do átomo, a gente tem que somar os prótons e os nêutrons. A massa de um átomo, que é dada pela letra A, que vai ser o peso desse átomo, ele sempre vai ser a soma do número de prótons, que é o Z, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. Então a gente tem essa fórmula. Essa fórmula vai ser a base para todos os exercícios que a gente vai fazer. A massa é igual número atômico, que é o Z aqui, mais N, que são o número de nêutrons. Então, todo exercício que a gente for fazer, a gente vai usar isso daqui para resolver. A igual a Z mais N. Exemplozinho aqui. Tem um átomo, tem um núcleo e tem a eletrosfera. No núcleo eu tenho 1, 2, 3, 4 prótons, 1, 2, 3, 4, 5 nêutrons e eu tenho 4 elétrons.
Então, quanto que é o número de prótons? 4. Z é igual a 4. Qual que é o número de nêutrons? 5. Qual que é a massa? Somos 2. 4 mais 5, a massa é 9. Aqui, ó, eu tenho uma notação científica. Toda vez que eu for escrever um átomo, e na tabela periódica também é escrito, a gente tem o símbolo dele. Em cima eu tenho o valor da massa e embaixo eu tenho o valor do número atômico. Nessa notação científica que a gente vai usar em sala. Porém, tem algumas tabelas periódicas que vêm diferente. Mas por enquanto a gente vai usar só essa. Aqui, ó, tá falando sobre o número atômico. O número atômico é ele que define o que é o elemento químico. Então, o número de prótons é que vai definir os elementos químicos. Se eu tiver um átomo que tenha 4 prótons e eu achar outro que também tem 4 prótons, ele é do mesmo elemento químico. Então, o número atômico é que determina o elemento químico. Existem aproximadamente 118 tipos de elementos químicos, 90 naturais e o restante são artificiais, ou seja, criados pelos homens. Mais uma vez aquele exemplo. Símbolo, o X aqui está representando o símbolo do elemento químico. Em cima, a massa, embaixo o número atômico. Aqui eu tenho o exemplo do carbono. Qual que é a massa do carbono? 14. Qual que é o número atômico do carbono? 6. Qual que seria a quantidade de nêutrons? Seria 14 igual a 6 mais N. O 6 passaria para lá, ficaria 14 menos 6 igual a N. O número de nêutrons ali, então, seria 8. O outro exemplo, o enxofre. Em cima a massa, em cima o número atômico. Toda vez a gente vai enxergar dessa seguinte maneira. Isótopos, isóbaros e isótonos são os diferentes grupos de átomos que nós temos. Isótopos é quando eu tenho um átomo que tem o mesmo número de prótons, por isso o isótopos. Isóbaros, baros vem de massa, tem a mesma massa. E isótonos têm o mesmo número de nêutrons. Por exemplo, o cloro tem 17 aqui, tem 17. Então o número atômico dele é 17. Ele é o mesmo elemento químico, não é? Cloro e cloro. Só que na natureza, a maioria dos cloros tem massa de 35. 75% do cloro que eu encontro na natureza. 25% tem massa de 37. Por que aqui está 37? Porque ele tem nêutrons a mais. Mas ele continua sendo cloro. Então ele é um isótopo. Isóbaro aqui, ó. Argônio e cálcio. O argônio tem a massa de 40. O cálcio tem a massa de 40. Porém, ó, um é 18 e o outro é 20. O número de prótons dele é diferente. Então eles são elementos químicos diferentes. Isótonos. O boro tem massa 11 e número atômico 5. O carbono, massa 12 e número atômico 6. Se a gente subtrair, ambos vão possuir 6 nêutrons. Pessoal, depois de assistir essa videoaula, assistam outro vídeo eu explicando como resolver exercícios e vão até o Google Sala de Aula e resolvam as atividades. Obrigado, tchau, tchau, até mais.